ergodicidade e nós vamos querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Uma delas é caracterizar a propriedade de ergodicidade de várias maneiras. Eu vou daqui a pouco fazer isso. A outra é analisarmos essa propriedade em exemplos. Eu vou começar por aí. No final da aula de ontem eu estava falando desse exemplo. Ou, que é equivalente, você colapsa o 0 e o 1 num único ponto, você está falando aí de aplicação de S1 em S1, que a x associa 2x. Lembrando sempre que o S1 é o quociente de R por Z. Esse 2x significa 2x módulo 1. Que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Isso aqui é 2x e isso aqui é 2x subtraindo de 1. Né? Aqui você tem 2x, aqui tem 2x menos 1. Tá? E a medida de Lebesgue é invariante por essa transformação, porque cada intervalo, para a imagem dele, consiste de dois subintervalos, de dois intervalinhos, cada um deles com metade do comprimento, a medida preservada, e a afirmação, a proposição, é que esse sistema é ergódico. Então, como eu disse, é possível dar uma demonstração, não sei se vocês tentaram o exercício, é possível dar uma demonstração nessa linguagem aqui, usando a expansão de Fourier, é essencialmente a mesma prova que eu fiz ontem para o caso de uma rotação. Eu vou usar aqui um outro argumento, que é baseado, um argumento completamente diferente, que é baseado na ideia de pontos de densidade. Então, nós vamos considerar um conjunto do intervalo 0, um subconjunto do intervalo 0,1 mensurável invariante. E vamos supor que esse conjunto tem medida positiva. Medida de Lebesgue positiva. Então, o objetivo é mostrar que necessariamente o conjunto tem medida 1. Tá? Ergodicidade significa que todo conjunto invariante para todo conjunto invariante a medida é 0 ou 1. Você exclui o caso do 0 e aí quer provar que é 1. E para isso vamos usar a noção de ponto de densidade, que é o seguinte. Você diz que A é ponto de densidade, que B pertencente a R é ponto de densidade. Aliás, eu vou aplicar esse teorema em R, mas a noção de ponto de densidade faz sentido em qualquer espaço métrico. Então, deixa eu... M, um espaço métrico. Mi, uma probabilidade boreliana. E B, subconjunto mensurável de M. Aí a gente diz que B pertencente a M é ponto de densidade de B relativamente à medida μ, C μ de... Deixa eu trocar o nome do conjunto para E. Se μ
de E intersectado com a bola de centro X e raio de centro B e raio R, dividido por μ da bola centro B e raio R, quer dizer, a fração da bola que o conjunto ocupa converge para 1 quando R converge para 0. Então, isso quer dizer que quando você toma uma bola e você olha pequena, e você olha quanto dessa bola está formado por pontos do conjunto, isso é 99%. Então, o teorema de Lebesgue diz o seguinte: se você tem um conjunto contido em RD e μ é medida de Lebesgue, então μ quase todo ponto B de B é ponto de densidade de B. De E. O teorema é mais geral do que isso, mas Lebesgue formulou nesse contexto de espaços euclidianos, como é de Lebesgue, é mais geral, e diz então que quase todo ponto do conjunto é ponto de densidade do conjunto. Certo? Aplicando o mesmo teorema ao complementar, nós temos que quase todo ponto do complementar é ponto de densidade do complementar. E, portanto, não é ponto de densidade do conjunto. Tá certo? Então, isso mostra que, em geral, esse limite aqui, em outras palavras, esse limite aqui é 1 se o ponto B estiver no conjunto e é 0 se estiver fora. Tá? Em quase todo ponto. Tá? O teorema diz que o limite, quando R vai para 0, de μ de E intersectado BX, BR, sobre μ de BBR, é igual à função característica do conjunto E, calculada em B, em quase todo ponto. Certo? Então, a gente poderia ter falado de ponto de densidade se o limite fosse positivo, e ocupa pelo menos 30%. Mas é uma sutileza inútil, porque não existem esses pontos. Ou melhor, esses pontos formam um conjunto com medida nula. Tá? Os pontos são do limite, não é nem 0 nem 1, formam medida nula. Duas ou três perguntas, dois ou três comentários. Ou a definição de ponto de densidade usa a estrutura do espaço métrico, usa as bolas. É possível substituir bolas por outro tipo de vizinhanças? Depende. É possível, mas não por qualquer tipo de vizinhança. Então, podemos substituir bolas na definição por outras vizinhanças, mas vizinhanças que tenham as seguintes propriedades. Por outras famílias de vizinhanças, tá, do B, mas que tenham a seguinte, por exemplo, quadrados está bom. Por que quadrados está bom? Porque um quadrado contém uma bola e está contido em uma bola. E você pode escolher essas bolas, independentemente do quadrado, de tal forma que o quociente do raio da bola azul pela bola vermelha fique limitado. Então, por vizinhanças, eu vou escrever assim, para não escrever muita coisa, com excentricidade limitada. Definição de excentricidade, para esse efeito, ou excentricidade entre aspas, você pega
a maior bola centrada no ponto que está contida no V, toma a menor que contém o V, e o raio entre elas deve ficar limitado. Então, pode usar elipses em vez de bolas? Pode, desde que as elipses tenham excentricidade limitada, agora no sentido oficial da palavra. Pode usar retângulos? Pode, desde que o raio, o lado maior e o lado menor fiquem com proporção limitada. Se você sair disso aí, você pode... você está alterando a definição de ponto de densidade. No caso da reta, uma observação útil é que, no caso da reta, R1, nós podemos tomar vizinhanças no caso da reta é muito particular, podemos tomar vizinhanças que sejam intervalos V de B, qualquer intervalo contendo B. Ou seja, se em vez de pedir que isso aconteça para intervalos centrados no B, se você pedir que aconteça para quaisquer intervalos que contenham o B, talvez um pouco fora de centro, isso não muda a definição. Exercício. Isso é um pequeno exercício. Tá? Então, isso aqui é uma breve aula de revisão de pontos de densidade e agora vamos aplicar isso ao nosso problema. Então, como o conjunto A invariante tem medida positiva, eu não disse, a gente só tem graça se o conjunto tiver medida positiva, né? Porque μ-QTP, quando o conjunto tem medida nula, não quer dizer nada. Como tem medida positiva, existe algum ponto de densidade. A priori, na definição de ponto de densidade, você não pede que o ponto pertença ao conjunto, mas você acaba concluindo que quase todo ponto do conjunto é ponto de densidade. Então, existe A, ponto de densidade. Deixa eu explicar para vocês qual é a ideia, porque a ideia é muito simples e é muito intuitiva. Suponham que eu soubesse que o A tem interior não vazio, o conjunto invariante. Tá? Suponham que eu soubesse isso. Ele tem interior não vazio, então ele contém um intervalinho. Eu pego esse intervalinho e saio iterando. Por causa disso aqui, a cada iteração, esse intervalinho fica 2 vezes maior. Então ele vai ficando cada vez maior. Tem um probleminha que, por vezes, o intervalinho vai ser cortado em 2 partes. Mas nem nesse caso você perde comprimento. O pior que pode acontecer é que quando você tem um intervalo aqui e ele é cortado em 2 partes, você escolhe uma delas. Uma delas é pelo menos tão grande quanto o intervalo anterior. Esse intervalinho vai crescendo, uma hora cobre tudo. Então o A, lembra, o intervalinho estava dentro do A, o A é invariante, então todos esses iterados estão dentro do A. Mas esses iterados estão ficando cada vez maiores, chegam ao comprimento 1. Então é porque o A tem comprimento 1. Tá certo? Se nós soubéssemos que um conjunto mensurável necessariamente tem interior, a prova seria essa. Então, nós não sabemos isso é falso, mas é quase verdade. Todo conjunto mensurável com medida positiva contém 99% de um intervalo. Talvez pequenininho, não importa. Contém 99% do intervalo. Então a gente vai ter que fazer o mesmo argumento, mas usando essa espécie de interior mensurável, que é dada pelo teorema de Lebesgue. Tá? Não existe, esse teorema de Lebesgue não é intuitivo. Você poderia pensar que você consegue criar um conjunto mensurável que ocupa metade, você pega todos os pontos do intervalo e pinta
alguns de, supondo que você seja botafoguense, alguns de branco e outros de preto. Tá? De tal modo que em qualquer intervalo a metade deles é branco e a metade é preto. Isso não existe. Que os pontos pretos formariam um conjunto com medida 1/2 que não teria pontos de densidade. Tá? Um conjunto mensurável que tem medida positiva tem que praticamente ter interior. É o que o teorema de Lebesgue está dizendo. Tá bom? Então essa é a ideia. Então vamos pegar esse ponto de densidade e vamos explorá-lo. É claro que vai dar um pouco mais de trabalho do que aquilo que eu falei, porque não é a mesma coisa ter interior ou ter pontos de densidade, mas vai na mesma direção. Então, o que é que acontece? Vamos marcar esse ponto aqui. Eu quero usar essa ideia de iterar e que vai crescendo, mas quero fazer isso de uma maneira bem organizada para não ter que me preocupar com o problema de corte. Então, eu vou organizar o argumento da seguinte forma. Eu vou tomar o iterado enésimo de f. O primeiro iterado tem esse gráfico com um declive 2. O segundo vai ter 4 braços, cada um com um declive 4 e assim sucessivamente. O iterado enésimo tem 2 elevado a n braços. Assim. Fiz o caso igual a 3. E o A vai estar num deles. Então, do que eu estou falando aqui? A família IN de intervalos da forma I menos 1 sobre 2 elevado a N, I sobre 2 elevado a N, com I desde 1 até 2 elevado a N, isso é uma partição do domínio 0,1, tá certo? E o A pertence a um deles. Espertamente, eu aqui fechei o intervalo para que ficasse, para cobrir todo mundo, mas aqui na hora de colocar o A, eu digo que eu posso supor que o A pertence a algum deles. A algum I no aberto, né? No intervalo aberto. Por que eu posso supor isso? Porque os extremos desses intervalos formam um conjunto enumerável. Eu tenho a minha escolha QTP do A, formado por pontos de densidade. Eu posso excluir esses. Tá? A não é da forma I sobre 2 elevado a N. Tá certo? Então não tem que me preocupar com isso. Então, dessa forma, vamos dar um nome a isso aqui. Isso aqui eu vou chamar de Vn de A. É uma vizinhança do A de tamanho 1 sobre 2 elevado a N. Certo? Então, pela definição de ponto de densidade, a medida do A, interseção esse Vn de A, dividida pelo comprimento do Vn de A, converge para 1 quando n vai para o infinito. Quer dizer que n vai para o infinito, o tamanho dessa vizinhança. Então, eu fiz essa observação aqui para não ter problemas com o fato de que eu não estou dizendo que o A está no meio desses intervalos. Aliás, estou dizendo que ele não está no meio. Porque se estivesse no meio, seria da forma I sobre 2 elevado a N mais 1. Ok, então temos isso aqui. Então, o que isso significa é que se eu fizer essa construção
aqui para um N bem grande, a esmagadora maioria dos pontos aqui nesse intervalo vão ser pontos do A. Tá certo? Então, agora eu pego esse domíniozinho e eu itero N vezes para fazê-lo crescer. E como eu fiz a coisa bem organizada, quando eu itero por N vezes, eu vou obter aqui as imagens. E essas imagens são tudo pontos do A, porque o A é invariante. Tá? Agora vem a outra ideia, a última ideia que falta para completar a demonstração. O A esse pedacinho do A que eu estou usando é um pedacinho minúsculo, mas que ocupa 99% do intervalinho minúsculo no qual ele vive. Quando eu itero, eu vou ter que o intervalinho minúsculo vira o intervalo todo, e os pontos verdes vão estar dentro desse intervalo todo, e mi de Fn de A interseção Vn de A sobre mi de Fn de Vn de A. Então, estou comparando a medida desses pontos verdes com a medida do intervalo todo. Fn de A está contido em A. Fn nessa vizinhança é uma bijeção, é injetiva, portanto se comporta bem com relação à interseção. A imagem do Vn de A é o intervalo 0, 1 todo, talvez aberto, não importa muito. Então isso aqui é a medida do 0, 1. Tá certo? Fn é injetivo em cima do Vn de A. Então eu posso tomar que a imagem da interseção é a interseção das imagens, por injetividade. No caso do A, como ele é invariante, a imagem vai estar dentro do A. A imagem do intervalo Vn de A é o 0, 1 todo e embaixo o 0, 1 todo. Tá? Então isso aqui é V, é mi de A. Esse lado aqui. Isso é só uma observação. O ponto importante é que isso é igual a isso. Então, o que é que eu estou dizendo? É claro que a medida do intervalinho, quando eu itero, cresce muito. Vai ser multiplicada por 2 elevado a n, que é o de Glive. A medida do conjuntinho verde aqui, quando eu itero, também vai crescer muito. Também vai ser multiplicada por 2 elevado a n. Então, tanto o numerador quanto o denominador crescem muito. Mas crescem do mesmo fator, que é 2 elevado a n. E esse fator cancela. O que é 2 elevado a n aqui? É o jacobiano. Quando você pega um conjunto e olha a imagem dele por um diffeomorfismo, você sabe como é que varia o volume. Você tem que integrar o jacobiano. Tá certo? É fórmula de mudança de variável. Nesse caso que o jacobiano é constante, você está multiplicando por 2 elevado a n. Então acontece a seguinte coisa fantástica. Embora qualquer dos conjuntos, ao iterar para frente, fique com medida diferente, o quociente não é alterado. Isso tem um nome. Tem um nome. A gente diz que não existe distorção.
distorção você pega dois conjuntos próximos, no caso um deles até está contido no outro, pega dois conjuntos próximos e que permanecem próximos para sempre e compara como é que a medida dos dois varia. Você olha o quociente. E o quociente não é alterado, logo não há distorção. Tá certo? Então, o que a gente fez? Primeiro, usando que o A é um ponto de densidade, a gente encontrou uma região muito pequena, onde quase todo o ponto, não é quase todo, é todo menos 1%, 99% dos pontos estão no conjunto A. E em seguida, usa a dinâmica como uma lupa para transformar isso numa figura macroscópica e conclui que nessa escala macroscópica você tem a mesma proporção que você tinha em escala microscópica. Como isso aqui converge para 1, e esse aqui é ainda maior, mídia A é igual a 1. Tá certo? Então, se um dia um neto de vocês perguntar, vovô, por que transformação 2x é ergódica, vocês vão responder, netinho, é porque o ponto de densidade diz que em escala pequena, o conjunto ocupa quase tudo. Primeira razão. Segunda razão, você usa a dinâmica para transformar isso numa escala grande. E terceira observação, essa lupa não distorce. Então, o que você tinha em termos de proporção em ponto pequeno, você tem em ponto grande. É isso, netinho. Agora vai brincar. Tá? Esse argumento, além de ser muito geométrico, é muito útil porque, embora seja raro encontrar transformações que não têm distorção, é frequente encontrar transformações que têm distorção limitada. E aí você consegue fazer o mesmo argumento. Tá? O fato de não ter distorção, evidentemente, tem que ver com o fato de que o jacobiano é constante, de que o declive é sempre o mesmo. Tá? Mas isso é muito particular. Mas em muitas outras situações, você consegue fazer esse tipo de argumento, mesmo havendo alguma distorção, desde que ela seja limitada. Eu vou enunciar só um exemplo, que está feito com todo detalhe aí nas notas, que é a transformação de Gauss. E eu vou dizer por que é que o mesmo método, com um pouco mais de trabalho, funciona também no caso da transformação de Gauss. Tá? Então, a transformação de Gauss é a transformação x, g de x, igual a 1 sobre x menos a sua parte inteira, ou seja, a parte fracionária de 1 sobre x. E nós vimos que essa medida é invariante, é probabilidade invariante. Esse fator aqui, 1 sobre log 2, é justamente para tornar uma probabilidade. E a proposição é que esse sistema é ergódico.
Eu não vou fazer as contas, porque elas estão feitas com detalhe aí, isso é um pouco repetitivo, mas vou fazer um pedaço da verificação. Um pedaço conceitual. Então, a ideia é que você pega conjunto invariante, mesma ideia, conjunto invariante, com medida positiva. Essa medida, como a gente observou, é equivalente à medida de Lebesgue. Tá? Então, tudo que eu disse antes se aplica a ela também. E você considera um ponto de densidade. E a transformação de Gauss também vem com uma partição natural em intervalos, esses intervalos I1, I2, I3, etc. E você pode iterar essa partição. Você pode fazer o gráfico da G2. Eu não vou tentar fazer isso em público aqui na aula, mas vocês podem fazer o gráfico da G2. Ela vai ter vai ser formada por braços, uma partição infinita em intervalos, cada intervalo enviado subjetivamente no G2, no intervalo no 0, 1 todo. Tá? Eu vou chamar I essa partição e vou chamar IN os seus iterados. Então, o IN é formado por interseção de algum IK0 pela pré-imagem de um IK1 até G menos K mais 1 e menos N mais 1 de IKN menos 1. Família de tudo isso aqui. Você vai particionar dependendo de em qual ponto, em qual intervalo o X está, em qual a sua imagem está, em qual a segunda imagem, etc. estão, e isso dá para você essa família. Tá? Então, dado A, você pode tomar o elemento IN, vamos chamar IN de A, é o elemento de IN que contém A. E se você quiser ser preciso, você vai querer que contenha no interior, no seu interior. Bom, e por que o A não está num bordo? Porque você pode escolher um ponto de densidade que não seja nenhum ponto do bordo desses intervalos, que são uma família inumerável. É uma razão de antes. Tá, então, exatamente como antes, Mi de A interseção IN de A sobre Mi de IN de A converge para 1 quando N vai para o infinito. Eu vou aqui trocar 6 por meia dúzia, mas vai ser útil. Eu vou dizer o seguinte, e equivalentemente, a interseção com o A complementar converge para 0. Quando N vai para o infinito. Tá certo? Então, a figura é muito parecida. Você tem aqui um domínio, que é o IN de A, minúsculo, e nesse domínio, quase todos os pontos são verdes, quer dizer, quase todos os pontos pertencem ao A. Quando você olha o gráfico da GN, esse intervalo é enviado no 0, 1 todo. Certo? Então, aqui que a gente chega numa diferença.
esses gráficos são curvos. O declive não é sempre o mesmo. Então, não é verdade que não existe a distorção. Se eu pegar no intervalinho aqui, de comprimento 1 milímetro, e olhar a imagem dele, se eu pegar um intervalinho aqui com comprimento 1 milímetro e pegar a imagem dele, essa imagem vai ser maior do que aquela. Porque aqui a derivada é maior e lá é menor. Então, não é que não tenha distorção, tá? Mas tem distorção limitada. Esse lema está aprovado no texto. Existe uma constante K maior que zero. Tá o quê? Para todo N. Para todo elemento IN da família IN. E quaisquer conjuntos E1 e E2 contidos nesse N Mi da imagem o quociente das imagens, dos comprimentos das imagens. Bom, aquilo está errado, não? Eu acabei de dizer que não é verdade. Eu pego esse E1 e esse E2, os dois com 1 milímetro, o quociente dos comprimentos deles, portanto, é 1, mas o quociente das imagens não é 1. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que é menor ou igual que K vezes isso e maior ou igual que 1 sobre K vezes isso. Então, você pode distorcer, sim, mas o quanto você pode distorcer está limitado pela constante K. E o milagre aqui, o ponto fundamental, é que o K não depende do N. Sistemas dinâmicos só não é trivial por causa do N. Porque você pega uma transformação, sai iterando, você tem toda uma família de transformações infinita, não compacta. Tá? Então, esse é o problema. Essa é a dificuldade dos sistemas dinâmicos. Aqui nós temos o milagre de que temos uma estimativa que vale para todos os iterados, o F, com uma constante que não depende do iterado que você está tomando. Tá? Então, esse é o grande pulo do gato do lema de distorção limitada. Tá? Então, isso aqui é uma conta, a prova em si mesmo é interessante, mas não é nada do outro mundo. O que é do outro mundo, sim, é existir esse enunciado. Porque uma vez que você tem esse enunciado, a prova da ergodicidade é essencialmente a mesma do caso anterior. Eu vou terminar, só vou omitir a demonstração desse lema. Como é que é a demonstração? Bom, você toma as imagens, esse aqui é o E1 e esse aqui é o E2, e diz o teorema que quando eu faço isso é maior ou igual que 1 sobre K vezes
Bom, o teorema diz isso, mas não é isso que eu quero. Eu quero a outra desigualdade. Tá certo? E agora observem que isso vai para zero. Tá certo? Multiplicar por uma constante, continua indo para zero. Agora vamos para cá. O que é isso? A essa altura eu mudei a notação, esse meu f é o g. O que é isso? O denominador é simples. Todos esses intervalos são enviados pelo Gn no intervalo todo. Então, o denominador é 0,1. Quanto ao numerador, nesse intervalo, o Gn é injetivo. Portanto, ele se comporta bem com relação à interseção. Então, você tem Gn do IN de A, que é 0,1, interseção Gn do A complementar. O A é invariante. Se você tem um ponto X em A, a imagem dele também está. Mas se um conjunto é invariante, o complementar também é. Porque o conjunto ser invariante é dizer o ponto está em A se somente se a sua imagem está em A. Essa propriedade pode ser repetida da seguinte forma: se um ponto não está em A, se somente se a sua imagem não está em A. Portanto, o A também é invariante. E, portanto, isso aqui, a imagem do AC está dentro do AC. Então, pelo menos, maior ou igual. Tá certo? Juntando isso tudo, eu concluo que μ de AC é menor ou igual que K vezes uma sequência que vai para zero. Logo, μ de AC é igual a zero. Certo? Geometricamente, a ideia é a mesma de antes. O AC ocupava 0,01% aqui. Quando eu itero, esse 0,01% não é necessariamente preservado, mas é, na pior das hipóteses, multiplicado pelo K. E K vezes 0,01% continua sendo um número pequeno. Então, aqui, o AC ocupa uma fração arbitrariamente pequena, portanto, o AC tem medida nula. Certo? A demonstração da ergodicidade é a mesma, módulo, a menos você ser capaz de provar esse enunciado de distorção limitada. Bom? A gente vai ter a ocasião de encontrar outros enunciados desse tipo, em contextos mais amplos e mais, enfim, em que a conta fica mais transparente, então eu prefiro não fazer isso nesse momento. Em todo caso, estou falando do lema 4.2.13. Está aí provado com todo o detalhe. Uma continha que ocupa uma página. Tá certo? Então, a essa altura, a gente tem o seguinte. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Pegar essa transformação f de 0,1 em 0,1. No lugar de pegar o 2x, que foi o exemplo que eu estive trabalhando, eu vou modificar um pouquinho. Eu vou pegar 10x. Parte fracionária de 10x. E também essa transformação de Gauss. Então aqui eu tomo Lebesgue,
E aqui tomo a medida de Gauss. Aquela que acho que está lá ainda. E o que eu provei, eu fiz para 2x, mas o argumento para 10 é inteiramente análogo, é que isso é ergódico. E isso aqui é ergódico. Então, o teorema de Birkhoff me diz o seguinte: dado os dois casos, eu vou usar a letra F aqui também, senão eu vou me confundir, vou complicar. Dado um conjunto E contido em 0,1, e quase todo ponto x em M, o tempo médio de permanência do x nesse conjunto, que é o limite 1 sobre n, número de vezes que o x, que a órbita passa no conjunto, isso aqui existe e é igual a μ do conjunto. A existência é o teorema de Birkhoff e o fato de ser igual a μ do conjunto é a ergodicidade. Certo? Esse enunciado vale para os dois casos. Vamos pegar, então, para a expansão decimal, eu vou tomar E igual ao intervalo 7 décimos, 8 décimos. Tá? μ desse intervalo é 1 décimo. Então a gente está dizendo que tal é x é igual a 1 sobre 10 para quase todo, para Lebesgue, quase todo ponto x do intervalo 0,1. Tempo médio de permanência. Mas a gente já sabe o que significa o tempo médio de permanência, porque se eu escrever x como 0,A1, A2, AN, o FJ de x é 0,AJ, AJ mais 1, etc. E, portanto, o FJ de x está em E, se somente se o AJ for igual a 7. Tá? Então, o tempo médio de permanência num certo domínio tem que ver com a frequência dos dígitos na expansão decimal. Tá bom? Então, vocês já sabem que quase todo número, o dígito 7 aparece 10% do tempo. Tá? Isso no lugar de tomar E igual a 7 décimos, 8 décimos, eu tomar E igual a 0,617, 0,618, aí o tempo médio de permanência está medindo a frequência do bloquinho 617 na expansão decimal do x. Então, aí, FJ de x está em E, C somente C, AJ igual a 6, AJ mais 1 igual a 1 e AJ mais 2 igual a 7. Tá certo? Isso já tinha sido comentado, mas
O momento em que a gente tem a demonstração é esse aqui, quando ficamos sabendo que a expansão decimal é ergódica. E analogamente para Gauss, você toma o intervalo entre 1/8 e 1/7. Você escreve x em expansão em fração contínua. Certo? Certo? Então, x está em E. Se e somente se. Melhor começar aqui com A0. Se o A0 é 1/7, é 7. FJ de x está em E. Se e somente se. AJ é igual a 7. Porque o efeito da transformação de Gauss nessa expansão é fazer um deslocamento. Você passa o A1 para cá, o A2 para cá, o A3 para cá, etc. Tá? E então, o tempo médio de permanência. O tempo médio de permanência é a frequência do inteiro, que não é um dígito, não, é um inteiro. Poderia ser maior que 9. Do inteiro 7 na expansão é igual ao tempo médio de permanência, o qual, por ergodicidade, é igual a μ do E. O qual é igual a 1 sobre o logaritmo de 2, integral entre 1/7, 1/8 e 1/7 da função dx sobre 1 a x. No livro está feita a conta quanto que dá essa integral. Dá um número que você não poderia prever a priori, né? Que diz que é a frequência do inteiro 7 na expansão e fração contínua de qualquer número, quase todo número. Tá bom? E esse é um enunciado realmente QTP, porque, por exemplo, a expansão e fração contínua para racionais é finita, ela para, né? Esse processo para. Tá certo? Então aqui vocês têm algumas aplicações divertidas e não triviais de sabermos que esses sistemas são ergódicos. Bom, ainda tem várias coisas que eu quero falar sobre ergodicidade, mas para mudar um pouco de... Fazemos um sanduíche. Vamos enunciar aqui uma proposição que dá uma maneira bastante diferente de interpretar a ergodicidade.
Então, deixa eu avisar que a proposição está errada, do jeito que está enunciada, não terminei de escrever. O que a proposição diz é que nós temos algumas outras formas de interpretar a ergodicidade. O que diz essa aqui? Diz que a ergodicidade é o mesmo que dizer o seguinte: a probabilidade de que o seu ponto esteja num conjunto B e vá parar no conjunto A em J iterados, à medida que o J aumenta, essa probabilidade vai sendo cada vez mais o produto das duas probabilidades. Aqui você tem uma conjugação, uma composição de dois eventos, que é estar em B e J iterados depois cair em A, e aí diz que é igual à probabilidade de estar em B vezes a probabilidade do evento F menos J de A, que é igual à probabilidade do A. Tá? Ou seja, diz que, num certo sentido, o evento estou em B e o evento estarei em A em J iterados vão ficando desacoplados um do outro. A gente tem a tentação de dizer que eles vão ficando independentes, mas como pode ter algum probabilista assistindo esse filme aqui, a gente não vai dizer isso. Independente é muito mais do que isso. Tá? Mas é na direção de independente. Tá? A correlação, essa é a linguagem correta, a correlação entre esses dois eventos vai para zero. Tá? Isso aqui é o mesmo enunciado. O mesmo tipo de enunciado. A relação é que, se você tomar φ, a função característica do A, e psi, a função característica do B, isso dá isso aqui. Tá? Então, é uma generalização que a gente já está habituado. Você passa daqui para cá tomando funções características e passa da cá para aqui usando a passagem de funções características, de funções simples, etc. E esse último item é uma cópia do item C. É exatamente a mesma coisa. Eu estou fazendo aparecer aqui o operador de Koopman. O operador de Koopman de F aplicado J vezes a função φ, dá φ composto com FJ. O produto interno em L2 é dado pela integral. E desse lado eu tenho o produto interno de φ por 1, que é outra maneira de dizer, um pouco pomposa de falar da integral da φ e da integral da psi. Tá? Então isso aqui é trivialmente a mesma, é só uma questão de linguagem. O ponto do que eu estou dizendo é que ergodicidade ou não só depende do operador de Koopman. Ao longo do curso a gente vai introduzir várias propriedades e algumas delas são do seguinte tipo, a gente chama de propriedades espectrais, aquelas que podem ser caracterizadas só olhando o operador de Koopman. Qual é a utilidade disso? É que se você souber que você tem dois sistemas com o mesmo operador de Koopman, ou com operadores de Koopman isomorfos, então se um é ergódico, o outro também é. Tá? Nem todas as propriedades são desse tipo, mas a ergodicidade, que é a primeira que a gente está vendo, é desse tipo. Então, essa observação só vai ser interessante quando nós tivermos mais propriedades, para brincar um pouco com a noção, mas eu estou dizendo que ergodicidade é uma propriedade espectral. Se você, com o operador de Koopman, você caracteriza se vale a ergodicidade ou não. Certo? Bom, essas três propriedades B, C e D que eu escrevi aí existem, são interessantes, mas não são ergodicidades. A ergodicidade é um pouco mais fraca. Essa aqui a gente vai ver mais na frente. A ergodicidade não é equivalente a essa convergência, é equivalente à convergência Cesaro. Ou seja, você soma com J de 0 a n menos 1 e divide por n e converge. E aí é a mesma coisa aqui. A convergência que eu escrevi antes, simples, se chama propriedade de ser misturador. É um dos temas que a gente vai ver em seguida. Em todo caso, com essa formulação fica um pouco menos transparente, é evidente, mas não deixa de ser
mostrar que a ergodicidade também é mais um ângulo, mais um ponto de vista da ergodicidade. Também é uma propriedade de perda de memória no sistema. O sistema vai esquecendo o fato de que começou em B, ao fim de bastante tempo, isso já não influencia em nada se você está em A ou não. Tá? Você começar com trajetórias que começaram aqui, depois para um J muito grande, não vai, essa informação, se você vê que você começou aqui, não vai ajudar para saber se a trajetória está lá ou lá. Tá? Em termos de configuração, no espaço das configurações. Isso também se relaciona com o que costumo chamar de comportamento caótico. Né? Você sabe, você começa numa região muito pequena e depois você não está espalhado, e já está espalhado no sistema todo. Então, vamos à demonstração. Bom, isso aqui não tem... Eu escrevi mais para constar, isso aqui é trivialmente a mesma coisa, só terminologia. Que C implica B também é imediato, basta tomar φ igual a característica de A e psi igual a característica de B. Depois o quê? Que B implica A. Bom, o que você faz é o seguinte, você toma um conjunto invariante qualquer, você quer provar a ergodicidade, quer provar que o conjunto invariante tem medida 0 ou 1. Esse vai ser o A ao qual você vai aplicar essa hipótese. Você toma B igual a A. Então a hipótese diz que 1 sobre N soma com J de 0 a N menos 1 mi de F menos J de A interseção A converge para mi de A, mi de A. Certo? Só que A por hipótese é invariante, portanto F menos J de A é igual a menos medida nula. Interseção A dá A. Então isso aqui é menos medida nula é A. E, portanto, aqui você tem 1 sobre N soma com J de 0 a N menos 1 medida de A. Isso tudo é uma maneira pomposa de dizer medida de A. Enquanto que isso aqui é uma maneira pomposa de dizer mi de A ao quadrado. Tá? Então, mi de A tem que ser igual a mi de A ao quadrado. O que quer dizer que mi de A ou é 0 ou é 1. Certo? Certo, agora eu vou talvez provar que A implica C. Essa é a única implicação que não é elementar. Não quer dizer que seja longa, mas ela depende de um teorema importante, que é o teorema de Birkhoff. A gente considera φ e psi quaisquer em L2 e pelo teorema de Birkhoff limite a sequência 1 sobre N soma com J de 0 a N menos 1 φ composta FJ
para a média temporal. Eu não tenho certeza se eu vou usar Birkhoff ou vou usar von Neumann. Eu quero que convirja em L2 para a fitil. Eu acho que não é Birkhoff, não. Acho que é só o von Neumann. Só convergência em L2. Tá certo? Agora, eu também estou supondo que a transformação é ergódica. Portanto, esse fitil é a função constante integral φ de μ. Certo? Então, se essa sequência converge para aquele vetor constante em L2, se eu fizer o produto interno por outra função, vai convergir também. Então, logo, 1 sobre n soma com j de 0 em n menos 1, φ composta fj, produto interno psi, converge, agora é uma convergência em R, para φ de μ, produto interno psi. Tá certo? Bom, mas isso é o mesmo que dizer que 1 sobre n soma com j de 0 em n menos 1, φ composta com fj. O produto interno é integral, né? Converge para o produto interno dessa função constante por essa aqui. Isso é integral φ de μ, integral psi de μ. Que é o que a gente queria provar. Tá? E também fica claro por que é que aparece Cesaro na expressão. Isso é herdado do teorema ergódico. Então... acho que é um bom ponto para terminarmos por hoje. Então, na próxima aula, a previsão é que teremos aula na terça-feira, na próxima semana, na terça-feira, mas não na quinta e não na sexta. Estou indo a um evento em Campinas na quinta-feira, só vou conseguir.